Olá pessoal, tudo bom? Vou falar sobre o Prolabore, né? Como calcular o Prolabore ideal, se existe um Prolabore ideal. Muita gente fala que não sou obrigado, não tem lei, só tem uma instrução normativa, mas quando a Receita te pegar, ela não vai lembrar que tem lei não, ela vai te autuar, tá? Como é que funciona a questão? Prolabore, para quem é fator R tributário, o que é isso? Pessoal do Simples Nacional do Anexo 5, que tem um custo de folha de pagamento e consegue diminuir o imposto. Então, o pessoal praticamente é obrigado. Então, a gente faz um Prolabore para alcançar o fator R, beleza. Então, quem não é fator R, né, a gente tem duas opções, né, beleza. Para quem tem atividade laboral, quem trabalha dentro da empresa, tem que tirar um Prolabore para recolher o INSS, afinal é uma função, tu está exercendo o trabalho, né, dentro da empresa, porque o sócio ele pode ser só um sócio investidor. Então, o sócio investidor, o cara que coloca o dinheiro e fala, 5% do lucro é meu para os próximos 5 anos, por exemplo. Então, ele não trabalha, então não tem por que tirar Prolabore, só distribuição de lucro. Mas se você trabalha dentro, você tem, por questão, tirar a sua função, o salário da sua função, que é o Prolabore, tá? Só pra gente, não tem lei, não tem sei o que, mas falar para a Receita Federal, para o auditor fiscal, quando ele for lá na tua empresa, aí tu falar para ele, tá bom? Então vamos lá. O Prolabore, ele não é um salário, é uma remuneração pela função que você tem. Por exemplo, eu tiro meu Prolabore aqui, não somos fator R, não diminui meu imposto, essa questão, né? Mas eu tiro porque eu tenho minha função como contador gerencial do escritório. Então, eu sou contador da empresa, tenho uma função, e aí eu tenho meu Prolabore, eu recolho lá INSS, passa da tabelinha, tira lá um pouquinho de R, tranquilo. Então, eu ganho pela função que eu tenho dentro da empresa, pela importância que eu tenho dentro da empresa, pelo cargo. Uma das situações que você pode fazer é, vamos supor, fulano ali vai exercer um cargo, ele é sócio, beleza. Qual o cargo dele? Qual o valor do cargo dele no mercado? Então você pode se basear por ali, claro, sem prejudicar o caixa da sua empresa, que é uma questão que a gente vai já trabalhar sobre isso, tá? Então o Prolabore tem essa questão, e aí a gente entra na questão de tributação. Ele não tem, né, FGTS, é só o INSS, ele não tem 13º, não tem férias, é só sócio. Então eu sou sócio da empresa, eu tenho lá, meu Prolabore e minha distribuição de lucro, simples. Mas só que tem essas questões, tá? Então existem algumas regrinhas que a gente sempre fala para o nosso cliente, que a gente sempre fala nas consultorias que a gente faz. São 3 regras para o Prolabore. Primeiro, não comprometer seu caixa. Então eu tenho que tirar um Prolabore que não comprometa o meu caixa. E também não adianta tirar um Prolabore exorbitante, porque você vai pagar o teto do INSS, se você se aposenta com o teto do INSS, 8.200, se eu não me engano agora, atualizou 2025, tá? E aí você, quanto maior, você paga mais imposto de renda, né? Mas, claro, você pega na restituição depois, ok? Mas aí tem que analisar. Então, beleza. Então, se eu tenho que analisar o meu Prolabore estrategicamente, né? E para que eu não prejudique o caixa da minha empresa, tá? Porque eu posso tirar como distribuição de lucro, que é isento, né? Então, não tem para que eu tirar 10 mil, 20 mil. Depende do cargo, depende da empresa, tá? Então, falando para microempresas, então, tranquilo. Outra é justamente essa questão, né? Pela função que você exerce na sua empresa. Pô, tem uma função aqui de contador, qual o carro do contador, do que eu faço no mercado? Então, a gente tem ali essa base aí, e a gente faz ali a retirada do Prolabore com a distribuição de lucro, estrategicamente. Cada empresa faz conforme o acordo do sócio. O acordo do sócio é justamente importantíssimo para isso. No acordo de sócio, eu tenho o quê? Eu tenho meus sócios, vamos supor, 3, 4 sócios. Qual a função de cada? Qual o salário de cada no mercado? A gente tem caixa para pagar isso, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o valor determinado. Assim que alcançar os valores de faturamento e a gente consegue mais condições, a gente aumenta o Prolabore e ajusta a questão de distribuição de lucro. E aí você faz o que? Um acordo de sócio, todos assinam, registra na junta ou registra junto com o contador, com o advogado, acordo de sócio, tá valendo, cara, é isso que tem que ser feito. A questão de Prolabore, a questão de distribuição de lucro, para você não ter esse problema, para quem é sócio, dica de ouro, tá bom? E outra coisa, no mínimo, que é um dos 3 pilares que a gente usa, né? Regra, não comprometer o caixa, valor ajustado pelo trabalho, pelo exercido, né? E a questão é, no mínimo, salário mínimo. Falava que ainda aparece um cliente, pô, tem um Prolabore de R$500, o que, rapaz? Prolabore é um salário, então se o salário é o que? Base é o mínimo, então no mínimo é um salário mínimo, tá bom, gente? Então no mínimo, ela só não tem como tirar o Prolabore em um valor menor. Teve um cliente que falou, eu pesquisei aqui, eu não encontrei base legal nenhuma, eu falei, mas vai por mim que eu sou contador, tá? Então se salário mínimo é mínimo, tá bom? Então recuo de salário mínimo.
tá bom? Então tem essa questão. Então, a questão tributária no Prolabore, você recolhe INSS, que é 20% sobre o Prolabore, 11%, desculpa, 11% sobre o valor do Prolabore, conta para previdência social, aposentadoria, tempo de serviço, auxílio maternidade, etc e tal, que é esse benefício, tá? E conta com o IRRF, imposto de renda. Então, se passar da tabelinha do imposto de renda, paga ali, depois pega de volta na restituição, né? Tem outras deduções aí, enfim. Então, sobre o Prolabore, essas questões ideal. Calcular o Prolabore ideal da sua função, tá? Sem que altere o valor do seu caixa, tá bom? Então, se você aí tá com essa questão aí, tirar Prolabore, verificar isso, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tem uma assessoria especializada, vamos analisar seu caso, vamos fazer uma assessoria para você e a gente, quem sabe, ajuda você aí, vira nosso cliente, e a gente ajuda você na sua folha de pagamento, fazendo um Prolabore, fazendo uma distribuição de lucro correta, fazendo um acordo de sócio onde fica definido esses valores, fica definido percentuais em relação ao faturamento, isso é importantíssimo para não ter problema societário, tá bom? Gostou desse vídeo? Dá uma me chama lá no WhatsApp, um forte abraço, até a próxima.